Hoje a gente vai falar de transtorno de humor e as doenças comórbidas, né, que é um tema bem interessante, né, para quem tem a doença, para quem tem doença psiquiátrica de uma forma geral, para ter entendimento de quanto que as doenças psiquiátricas elas se interligam, né? E isso é muito importante no diagnóstico e no tratamento que se segue. Então, a gente vai falar... Eu vou dar uma introdução que a gente sempre introduz um pouco do conceito do que é transtorno de humor e saúde, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que vem a ser saúde mental. Para eu falar de doença, eu tenho que saber o que é saúde, né? Então, saúde mental é o equilíbrio entre o patrimônio interno e as vivências ou exigências externas, respeitando o legal e o outro. Então, para eu falar que alguém tem saúde mental, eu estou falando que essa pessoa tem um equilíbrio entre, que sou eu, um equilíbrio entre mim e o mundo externo, profissionalmente, socialmente, afetivamente, familiarmente, financeiramente e fisicamente. Então, saúde mental é um conceito muito amplo, né? Tanto que eu brinco com meus pacientes, quando eles vêm pela primeira vez, falando em doença psiquiátrica, eu digo para eles que, na verdade, a saúde mental é a saúde mais importante do ser humano, porque quem comanda tudo é o cérebro, né? Então, sendo o cérebro o comandante de todo o organismo, tanto que quando uma pessoa tem morte cerebral, ela pode doar tudo, porque o comando, ele morreu. Né? Então, doença psiquiátrica nada mais é que a alteração desse comando. É um termo usado para descrever o nível de qualidade cognitiva e emocional. A definição oficial de saúde possui implicações sociais e econômicas. Então, é tão amplo que tem consequências econômicas até no país, né? Em relação ao quanto se gasta, por exemplo, com alcoolismo, né, que é uma doença psiquiátrica e que tem muitos gastos, tanto diretos quanto gastos indiretos, economicamente falando. Então, o transtorno de humor, nós temos basicamente dois tipos. Um deles é o transtorno depressivo maior, que caracteriza-se por episódios depressivos que podem ser únicos ou que tendem a se repetir ao longo da vida. Então, geralmente, quando uma pessoa chega a ter sintomatologia depressiva e vai até um psiquiatra, é fundamental esse psiquiatra caracterizar que tipo depressivo é esse, né? Porque isso também tem implicações no tratamento e no prognóstico. Se um paciente vem com sintomas depressivos e eu diagnostico como depressivo unipolar e ele é bipolar, a primeira coisa que eu estou fazendo, além do erro diagnóstico, é o tratamento inadequado. E isso, ao longo da vida, é muito complicado. O transtorno afetivo bipolar caracteriza-se pela presença de vários sintomas e sinais que compõem o chamado episódio depressivo e maníaco e hipomaníaco. Então, o transtorno afetivo bipolar, ele engloba o transtorno depressivo maior, porque ele também tem depressão. Então, não dá, é muito difícil, às vezes, a gente fazer o diagnóstico diferencial, porque bipolar tem depressão. E a maior parte, a abertura do quadro bipolar é muito com depressão, principalmente na adolescência, né? E esse transtorno de humor são doenças que têm como base a alteração do humor, com características que levam em consideração o tempo, que causam sofrimento e prejuízo no funcionamento global e habitual do paciente. Então, eu brinco que transtorno de humor, para mim, é igual a sofrimento, né? Um sofrimento muito grande para o ser humano. Tanto que a única doença do corpo humano que faz com que as pessoas não queiram mais viver é um transtorno de humor, ou uma doença psiquiátrica, né? Então, o transtorno afetivo bipolar tem alta suicidabilidade. Então, é uma doença de muito impacto social.
O crescente interesse em relação a estes transtornos nos últimos anos pode ser compreendido pelo acúmulo de evidências científicas que indicam ser condições médicas mais frequentes do que se achava anteriormente e com consequências graves e complexas. Então, na verdade, ter uma doença psiquiátrica hoje, o diagnóstico é bem científico, né? Então, muitas vezes o paciente chega num consultório e diz assim, mas como você pode dar um diagnóstico só vendo o paciente uma primeira vez? Lógico que dá. Infarto, um médico bem treinado, ele sabe dar o diagnóstico fácil. Doença psiquiátrica também não é tão difícil assim, né? Um transtorno bipolar a gente pode sim diagnosticar na primeira consulta, sem nenhum problema. Mas as pessoas acham que não é tão simples, né? Mas isso é ciência, porque tem critérios científicos que sinalizam para o profissional que tipo de doença aquele paciente está trazendo. E, apesar dos crescentes avanços no diagnóstico e no conhecimento destes transtornos, o mecanismo fisiológico não foi completamente desvendado. A gente não sabe totalmente a causa de um transtorno de humor. Mas a gente já sabe muita coisa sobre, né? Então, a gente sabe que existe uma dificuldade na comunicação interneuronal. Então, os neurônios não têm uma boa comunicabilidade. Se esse neurônio não tem uma boa comunicabilidade, a expressão externa de que está tendo alguma coisa interna é o comportamento. Então, nós, na verdade, a doença psiquiátrica, a gente vai atrás de alteração comportamental. Se sabe até o momento é que tem uma predisposição pessoal determinada geneticamente, associada com fatores estressores, como condições de nascimento, uso de drogas, alterações no funcionamento celular. Então, às vezes, um paciente ele já tem um histórico familiar de uma doença, por exemplo, bipolar, e a gente sabe que um filho de um bipolar, a chance dele, se um dos pais apenas é doente, é 40%. Se os dois pais têm a doença, aumenta mais ainda a chance desse filho ter a mesma doença. Então, tem uma carga genética muito importante. Então, agora nós vamos falar do que vem a ser comorbidades. Então, comorbidades é a presença de 2 ou mais doenças no mesmo paciente. Então, o que iremos mostrar hoje? Quais são as doenças mais comuns comórbidas que vêm junto com o transtorno de humor? Então, a gente fala do transtorno de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de pânico e a fobia social. Todos esses fazem parte da síndrome ansiosa, né? Então, ansiedade, nós temos todos esses. O transtorno de personalidade, que nós vamos dar ênfase no transtorno de personalidade borderline. Nós temos os transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia. Nós temos doenças não psiquiátricas, que são as doenças clínicas, como, por exemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enxaqueca. Nós temos o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de conduta e o abuso ou dependências de drogas ou substâncias. Então, vamos começar a falar um pouco do transtorno de ansiedade, né? Que são aqueles que eu acabei de falar. Transtorno de ansiedade, fobias, que é um medo excessivo e irracional revelado pela presença ou antecipação da presença de um objeto ou situação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de elevador, fobia de altura. Então, só em pensar, por exemplo, que precisa viajar de avião, antecipadamente já há um sofrimento do paciente em relação a isso. O transtorno obsessivo-compulsivo é caracterizado pela presença de pensamentos obsessivos e necessidade de realizar alguns rituais para suprimi-los, como lavar as mãos repetidamente, né? O estresse pós-traumático. Então, após presenciar um acontecimento traumático, a pessoa passa a reviver o evento. Por exemplo, um estupro,
por exemplo, uma pessoa ser assaltada, e isso faz com que a pessoa acabe tendo emoções quando entra em contato com algo que leve a ele a pensar, a lembrar do evento estressor. Ansiedade induzida por substâncias. O uso de determinadas substâncias que podem levar a um ou mais transtornos ansiosos. Os sintomas aparecem durante a intoxicação ou até um mês depois do uso de alguma substância. Transtorno de pânico. São crises súbitas de mal-estar, em geral, sem que exista um fator desencadeante importante. Então, o paciente começa a ter taquicardia, sudorese, as mãos ficam trêmulas, tem a sensação iminente que vai acontecer alguma coisa e que ele não vai ter controle sobre aquilo, que pode morrer, por exemplo. Agora, a fobia, a ansiedade que se sente em locais ou situações onde possa ser difícil ou embaraçoso escapar. Então, pessoas que, em meio de multidões, que ficam com a sensação de que vai perder o ar, que não tem como fugir daquele lugar, como tem dificuldade de acesso. Então, por exemplo, um paciente que vai no shopping, se estiver muito cheio, a primeira coisa que ele fica de olho é nas portas. Como que ele pode fazer para sair rapidamente daquele local. Fobia social é um medo persistente de situações em que a pessoa acredita que está exposto à avaliação dos outros ou de se comportar de maneira vergonhosa. Então, imagina uma pessoa que tem fobia social, está na faculdade e precisa dar aula, ou no colegial e precisa apresentar um trabalho. É um sofrimento muito grande, antes mesmo de chegar o dia de apresentar aquele trabalho. Transtorno de ansiedade generalizada. Quando a ansiedade flui ao longo das horas, dias e meses, há uma preocupação excessiva e incontrolável, geralmente associada à sintomatologia física, como tensão muscular, insônia e irritabilidade. E as fobias, de uma forma geral, como eu já tinha colocado. Então, o transtorno de ansiedade, as doenças que estão dentro desse transtorno são muito comuns com comorbidade com transtorno bipolar. Há uma elevada prevalência em transtorno bipolar. O transtorno de ansiedade é muito mais comum no bipolar do que, por exemplo, no transtorno depressivo. Então, 2 vezes mais, 2,38 versus 0,5 na depressão. Tem até 80% de chance de apresentar, ao longo da vida, um bipolar, um transtorno de ansiedade. É a comorbidade mais comum no transtorno afetivo bipolar. E o portador que tem os dois, transtorno bipolar e o transtorno de ansiedade, qual é a consequência? O paciente já vai ter uma maior gravidade clínica na própria doença de base. O transtorno de ansiedade pode levar o bipolar a ter um pior prognóstico, aumenta a taxa de suicídio e tem uma resposta atípica aos estabilizadores de humor. O transtorno bipolar, mais o transtorno de ansiedade, dificulta a remissão, tem mais tempo para remitir a doença e, normalmente, há uma necessidade de combinações medicamentosas. Então, você acaba tendo que dar mais medicação para o paciente. E há piora nos quadros de fobia social. Qual é a recomendação? Sempre, quando eu vou avaliar um paciente bipolar, por exemplo, e eu vejo que ele também tem uma comorbidade com transtorno de ansiedade, seja lá qual for, eu tenho que ter uma conduta de introduzir uma medicação que possa tratar primeiramente o transtorno bipolar. Por quê? Porque o paciente com transtorno bipolar, existe uma hierarquia diagnóstica. O que quer dizer isso? Entre as doenças psiquiátricas, a gente tem que ver qual que é mais hierárquica, que tem mais poder. O transtorno afetivo bipolar é hierarquicamente mais, está num nível maior do que, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu tenho que pensar em tratar primeiro o transtorno afetivo bipolar.
e depois que eu vou pensar no transtorno de ansiedade. Mas, quando eu escolho uma medicação, eu já escolho a medicação que eu possa tratar ao mesmo tempo as duas doenças. Porque tem medicação psiquiátrica, estabilizador de humor, que, por exemplo, pode piorar a ansiedade. E uns podem aliviar, melhorar a ansiedade. Então, a persistência de sintomas de toque, por exemplo, cronifica episódios depressivos e agrava o curso do bipolar. É um desafio você ter um paciente com transtorno bipolar e toque. Por quê? O toque geralmente melhora com o quê? Com antidepressivo. Né? Então, imagine eu pegar um paciente com transtorno afetivo bipolar e está em estado misto e tem como comorbidade o toque. Estado misto, eu não posso nem sonhar em dar um antidepressivo. Primeiro, eu tenho que estabilizar a doença bipolar. Mas o toque dificulta muito o tratamento. Por quê? Ele não melhora com estabilizador de humor. Ele vai melhorar com TCC, ele vai melhorar com transtorno ou com um antidepressivo, mas eu não posso usar, por exemplo, o próprio antidepressivo num paciente com estado misto. É contraindicação absoluta. Né? Então, isso complica o tratamento do paciente. Geralmente, o paciente vai continuar com toque. Por isso que a gente acaba indicando a TCC. Né? Então, mais adequada a combinação, né? Com estabilizador de humor, a gente pode usar antidepressivo, mas depende da fase da doença. Se o paciente está em hipomania, jamais eu posso usar um antidepressivo. Se o paciente está em estado misto, eu também não posso usar um antidepressivo. Só se ele estiver numa fase depressiva, que eu também tenho que ter cuidado em que antidepressivo eu vou dar para esse paciente. Opa. Então, porque o antidepressivo tem que ser pesado pelo risco de virada maníaca no transtorno bipolar. Então, se o paciente está deprimido e eu dou um antidepressivo, eu sei que esse antidepressivo pode estabilizar a própria bipolaridade, a instabilidade do bipolar. E pode levar a hipomania ou mania. Estado misto, nem sonhar em dar. E o transtorno de pânico melhora com antidepressivos. De novo, a gente tem que ter cuidado com o uso desse antidepressivo. Né? Por isso que eu estou falando, é um challenge, é que a maioria das doenças do transtorno de ansiedade, eles são utilizados drogas antidepressivas. E quais outras drogas a gente pode pensar em utilizar quando o paciente tem uma doença, a bipolaridade, junto com o transtorno de ansiedade? A gente pode lançar mão, por exemplo, de um benzodiazepínico, se o paciente tem um pânico. Eu vou utilizar o alprazolam, eu posso utilizar o clonazepam, pelo menos por períodos curtos. Né? Eu posso utilizar, por exemplo, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que, dentre os antidepressivos, é de melhor escolha para um paciente bipolar. Por quê? Porque ele tem menor chance de virada hipomaníaca ou maníaca. Valproato tem evidências de boa resposta em ciclagem rápida, porque esses pacientes com doenças bipolar, com comorbidade, eles têm mais de 4 ciclos por ano. Então, é uma doença muito ativa. Né? E quando eu vou escolher um estabilizador de humor, eu vou dar preferência, por exemplo, para o ácido valproico, em relação, por exemplo, ao lítio. O lítio é uma droga de padrão gold standard, padrão ouro para o bipolar. Mas se ele tem um transtorno de ansiedade, eu vou escolher o ácido valproico como primeiro estabilizador de humor. Gabapentina, que é um anticonvulsivante, ele também pode nos ajudar no tratamento dessa comorbidade, né? Que é um anticonvulsivante que tem uma boa ação ansiolítica, que é uma alternativa ao uso dos antidepressivos. Então, se eu tenho um paciente que chega... Eu estou lembrando aqui de um paciente meu. Ele estava em estado misto, ele tinha sintomas de pânico e ele ainda estava fazendo uso de álcool. Eu não posso pensar em dar antidepressivo para esse paciente, mas ele tinha pânico, ele não aguentava o pânico, porque pânico é algo muito ruim. Então, qual foi a droga que eu escolhi para ele? Além do ácido valproico, eu escolhi para ele o uso da gabapentina, que houve melhora do pânico dele.
Nesses pacientes, de uma forma geral, a terapia cognitivo-comportamental ajuda bastante no transtorno de pânico, no toque. É muito importante que, já que a gente não pode utilizar antidepressivos com muita facilidade nesses pacientes, que a gente lance mão de uma TCC. E terapia dinâmica de uma forma geral. Outro transtorno extremamente comum no transtorno do humor é o transtorno de uso de substâncias. A frequência da comorbidade entre bipolar e o abuso de substâncias é altíssima. E tem importantes implicações terapêuticas, com uma confusão diagnóstica também frequente. Então, quando eu diagnostico um paciente que é um bipolar e que tem, por exemplo, uma dependência à cocaína, primeira coisa, já sei que vai ser um paciente muito difícil de tratar. Por quê? O bipolar, a gente sabe que tem uma chance maior de fazer uso de droga. Quando ele faz uso da droga, a droga piora o bipolar. Então, fica um ciclo vicioso. Se eu tenho uma doença bipolar, eu tenho maior chance de usar, e se eu uso, eu pioro a doença bipolar. Então, é um dos pacientes mais difíceis de tratar. É um paciente que tem a comorbidade como transtorno de uso de substâncias. E isso implica também numa confusão diagnóstica. É muito comum pacientes, por exemplo, que é um dependente de crack, ser diagnosticado só como uma dependência de crack. Se o paciente não for visto como transtorno bipolar, ele nunca vai parar de usar crack. Por quê? Porque a doença que faz ele manter o uso da substância é o transtorno afetivo bipolar. Então, é muito importante que, quando um médico vai avaliar um paciente que está fazendo uso de alguma substância química, que ele possa fazer o diagnóstico diferencial. Será se é uma doença bipolar, uma dependência apenas da droga, ou se ele tem uma doença associada? Porque se ele tem uma doença associada e eu não tratar essa doença, é muito difícil esse paciente deixar de usar droga. Eu tenho pacientes que eu diagnostiquei com transtorno bipolar, com o uso de crack, que parou de usar o crack só eu tratando o bipolar. Se eu consigo controlar a doença bipolar, o paciente deixa de usar droga. E tem vários, tanto de crack, isso serve para álcool, isso serve para cocaína. O paciente mais difícil que eu vejo é o paciente usuário de maconha. Todo mundo acha que a maconha é uma substância muito inócua, né? Tanto que tem alguns pacientes que dizem assim para mim: mas, doutora, é uma substância natural. Aí eu brinco com eles: pois é, o veneno de cobra também, e mata, né? Quer dizer, não é porque é natural que não vá levar a alterações. Quer dizer, a maconha é uma droga perigosa para quem tem doença psiquiátrica. Só para vocês terem noção, a maconha aumenta o risco de psicose 300 vezes mais do que qualquer outra coisa. Psicose é loucura. Quer dizer, maconha não é tudo isso, né? É porque existe uma apologia à maconha. Mas quem trata doença psiquiátrica não gosta nada. Para mim, é a pior droga. Eu prefiro tratar um paciente com crack que um paciente com uso de maconha. Por quê? Muito. Tranquila. Eu posso falar? Eu preciso usar. Eu acho que dá para todo mundo escutar minha voz. Então, segundo o DSM-5, deve-se aguardar um período de 4 semanas depois de cessar o uso de algum transtorno não se relaciona diretamente ao uso de substâncias. Então, quando chegou o paciente para mim com o uso de crack, com sintomatologia, por exemplo, como hipertermia, eu tenho que esperar 4 semanas, mais ou menos, na retirada da droga, para ver transtorno afetivo bipolar, por exemplo. É lógico que o que eu e que todos
deveriam fazer? Quando eu vejo um paciente, eu tenho que ir atrás de quê? Da história. Um diagnóstico de transtorno de humor, ele não é feito só de forma longitudinal, né? Desculpa, de forma verticalizada, né? A gente tem que ir atrás da história familiar, se tem um familiar que tem bipolar, se tem um familiar que tinha uso de álcool, né? Então, tem um monte de critérios que vai lhe dando sinalizações para você dar o diagnóstico de uma doença de transtorno de humor, junto com o paciente que faz uso de alguma substância química. Estudos mostram que o risco de apresentar dependência de substâncias em sujeitos com a patologia psiquiátrica é 4,5 vezes maior. Então, é muito comum uma pessoa que tem doença psiquiátrica fazer uso de alguma substância química. 4,5 vezes mais chance do que a população geral que não tem doença psiquiátrica. Entre todos os transtornos do eixo 1, o bipolar associa-se a maior risco para desenvolver abuso ou dependência de qualquer substância química, em especial do álcool, com uma prevalência em torno de 60%. Gente, imagina, 60% dos pacientes que têm transtorno afetivo bipolar podem fazer uso abusivo ou dependência de álcool. É muito alto isso. A mulher, eu brinco, é quase patognomônico, a mulher alcoólatra ser bipolar. Primeiro que é mais comum o homem com alcoolismo do que a mulher. Mas quando uma mulher tem alcoolismo, eu brinco, é quase igual à bipolaridade. Ah, aquela mulher alcoólatra, ela é bipolar e ela não sabe que ela é bipolar. O pior é isso. Mas quando vem um paciente, uma paciente com alcoolismo, e eu dou o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, principalmente as mulheres, elas param de beber. Elas param de beber. Olha como é importante o diagnóstico. Porque se eu trato a doença de base, o paciente melhora daquela comorbidade, que é o alcoolismo, que traz tantas consequências ruins, né? Sugere-se, quanto a tal coexistência, que por que uma pessoa, por exemplo, usa maconha, ou usa álcool, ou usa cocaína dentro de um transtorno de humor? Por exemplo, o paciente que tem sintomatologia depressiva, ele vai usar o álcool ou ele vai usar a cocaína? A tendência é ele ir atrás da cocaína. Por quê? Porque a cocaína levanta, estimula, ativa. Se esse paciente é ansioso, ele vai buscar o quê? Maconha. Então, a maconha relaxa. Quantos pacientes que eu peguei, usuários de maconha, que quando eu questiono, por que você usa maconha? Ah, doutora, porque me relaxa. Eu fico tranquilo. Né? Então, quando eu vou para o colégio, eu fico tranquila. Olha só. Então, ele está fazendo uso de uma droga para tratar a doença de base. E ele usa sem saber que está usando por isso. Tanto que eu brinco com eles. Vamos fazer um acordo? Vamos trocar a sua droga pela minha? Porque a sua droga tem consequências ruins. A minha não. Mas a minha vai te melhorar, o que faz você buscar o uso da droga. Porque muitos usam para aliviar o sintoma da doença, ou depressiva ou bipolar. Então, existem fatores patogênicos comuns em nível neurobiológico. O uso de substância pode aliviar sintomas da patologia psiquiátrica. O uso de substância pode induzir ou precipitar patologia psiquiátrica. Eu brinco com eles que o meu sonho de consumo era ter uma maquinazinha que eu ia na frente de uma rave. Aí eu ia na rave, eu ia esperar os adolescentes chegarem, né? Aí eu, vem aqui, vamos ver a sua genética. Passa o dedinho. Olha, se eu fosse você, eu não ia tentar usar nenhuma droga lá dentro. Mas por que, doutora? Porque eles falam isso para mim. Meu amigo usa maconha e não tem nada. Meu amigo usa álcool e não tem nada. Pois é, seu amigo eu não sei. Mas você tem uma grande chance de usar droga e desenvolver a doença psiquiátrica, como o bipolar. Então, por exemplo, quando eu trato os pacientes, dou o diagnóstico de um bipolar em adultos que têm filhos, a orientação fundamental que eu dou para eles em relação aos filhos dele é: oriente-os para não usar droga.
Porque se ele usa droga, ele tem genética. Se tem genética e usa uma droga, ele pode induzir a doença num cara que nunca ia ter. Está lá. O gene está lá, quietinho, mas não estimule. Por que que as doenças estão vindo muito? A bipolar sempre existiu no mundo, depressão sempre existiu no mundo. Hoje, 17% da população mundial tem depressão. Por que que está tendo tanto esses casos? Um deles é pelo uso de droga. Porque a droga induz doença psiquiátrica, principalmente em quem tem genética para tal. Então, os filhos dos nossos pacientes é uma orientação primordial, é para que eles não utilizem drogas, né? E mesmo eu orientando, um dia desse, uma mãe chegou para mim e disse assim, ai, Aline, ela tem 2 filhos, e eu a trato há bastante tempo, eles eram pequenos, e eu sempre orientei para todos a mesma coisa. Aí um dia ela disse, ai, como é que está o Davi? Como é que está o Lucas? Ah, eles estão bem, mas o Davi, Aline, agora está fazendo uma apologia à maconha. Eu disse, como? Ah, ele está dizendo que maconha é uma substância super tranquila, não sei o quê. Eu disse, se eu fosse você, eu ia atrás, porque o Davi deve estar usando maconha. Não, tá não, ele não ia fazer isso. Ele está usando maconha. Faça o teste. Disse, não. E ela ficou com raiva de mim. Tudo bem. Aí ela foi para casa, eu acho que ela ali pensou mais no que eu tinha dito, e ela me ligou. Dá para você deixar o pedido do exame para eu fazer nele, testar se ele está fazendo de maconha? Eu disse, posso deixar. Aí deixei. Ela passou, pegou o filho e foi levar para fazer exame. Ou seja, ele estava fazendo uso de maconha há 2 anos. Esse menino, que era um dos melhores alunos da turma, começou a perder rendimento escolar. No 2º ano, ele não passou mais no colegial. Ele simplesmente perdeu 2 anos consecutivos, não conseguiu passar no vestibular, porque começou a fazer uso de maconha. E o pior, começou a entrar num quadro de mistagem. Desenvolveu a doença psiquiátrica. Ele induziu, precipitou o aparecimento de uma doença que talvez ele nunca fosse ter. Mas, geneticamente, ele já tinha a predisposição. E foi usar a maconha, e a maconha fez com que a doença aparecesse para ele. Um menino que possivelmente tinha um futuro bom, porque ele era o melhor aluno da turma. Olha a quebra de rendimento, de funcionamento desse adolescente. Então, o impacto na adolescência é muito grande. Há dado consistente, por exemplo, que esses jovens do espectro bipolar têm alto risco para desenvolver o uso de substâncias, porque eles são mais impulsivos, são adolescentes, né? São mais reativos, agressivos, busca mais sensações legais, né? Assume riscos excessivamente. Jovens com presença de sintomas ativos têm maior probabilidade de se tornarem adictos. Então, quantos adolescentes eu pego com abuso de álcool? Meninos de 16 anos já fazendo uso abusivo de álcool, né? Sem conseguir parar de beber. Por quê? Porque ele já tem doença ativa e não foi percebida. Então, o transtorno de substância é um marcador de severidade da doença bipolar. Para mim, que inclusive sou especialista em dependência química, é para mim o pior paciente. Como é difícil tratar esse paciente? É muito difícil, muito difícil. Muitas vezes a gente tem que fazer uma combinação medicamentosa muito intensa. A gente dá um estabilizador, o paciente não responde. A gente combina 2º estabilizador, responde parcialmente. Vamos para o 3º estabilizador, ainda tem doença ativa. Às vezes a gente vai para o 4º estabilizador e o paciente continua com doença ativa. Então, o tratamento se torna muito difícil. Por quê? Porque a droga, enquanto ele usar, pode esquecer. Eu não consigo estabilizar o humor dele. Então, muitas vezes, eu tenho que internar um paciente desse para ele ficar em abstinência e eu prescrever o estabilizador de humor para começar a fazer ação nele. Por quê? Porque se ele estiver fazendo uso, eu posso dar ouro em pó. Eu não consigo estabilizar esse paciente. Então, essa comorbidade está associada a uma piora significativa do curso da doença,
o início cedo da doença e com a concorrência de outras doenças. Ou seja, o paciente é bipolar, ele usa uma droga e aí vem, além disso, outras doenças. Ainda eu abro caminho para outras, como o transtorno de ansiedade, TDAH e transtorno de personalidade borderline. Então, imagina, se uma comorbidade já é difícil, imagine com 2, imagine com 3. É muito difícil. São pacientes que tentam suicídio com muito mais frequência, né? 1, 2, 3 vezes. Esse tipo de paciente tem alta suicidabilidade. Aumenta muito a impulsividade. Por isso que tem mais suicídio, 14% a 16%. Má aderência ao tratamento, mais estados mistos, mais ciclagem rápida, mais hospitalizações, alta utilização do serviço de emergência, baixa recuperação funcional, mesmo na abstinência. A maioria desses pacientes não consegue ter uma funcionalidade. Fica totalmente impactado na dependência de pais. Disfuncionais, não conseguem ter relacionamentos, não conseguem ter um trabalho, não conseguem ter relações boas com as pessoas. É muita perda. É a comorbidade que traz mais perdas para o paciente bipolar. É o uso de substâncias químicas, né? Tem baixa recuperação funcional, prediz baixa resposta ao lítio, com resposta melhor aos anticonvulsivantes e antipsicóticos, situam-se, entre muitos dos casos, refratários e mais difíceis de tratar. Então, eu dou estabilizador e mesmo assim não responde. É muito comum, eu tenho muitos pacientes que vêm com uso de crack, que, na verdade, estão em estados mistos, muito ativos, né, irritados, agressivos, brigam por tudo, né, brigam com familiares. Muito, muito, muito difícil. E aí eu dou os estabilizadores que são mais utilizados e não responde. Eu tenho que ir para clozapina. Clozapina é uma das medicações que a gente trata pacientes que são muito resistentes ao tratamento. É uma droga que a gente é mais complexa, que tem que fazer exame toda semana por 4 meses e meio, porque tem risco de aplasia de medula. É uma droga fantástica, mas é difícil de utilizar. E assim, às vezes, com a clozapina eu consigo controlar. Mas eu já tentei todos os outros estabilizadores e o paciente não controla a doença. Agora, falando um pouquinho do transtorno de personalidade borderline, que também é outra comorbidade. Então, o diagnóstico de um transtorno de personalidade no curso de um episódio afetivo, ele é particularmente difícil, visto que a maioria dos sintomas é comum aos 2 transtornos. Impressiona quando parece descrever estados mistos depressivos. Então, se eu estou com uma paciente que ela foi diagnosticada como transtorno de personalidade borderline. Então, ela se cortava, ela era extremamente impulsiva, reativa, uma instabilidade grande. E ela, com o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, eu fui avaliá-la e, primeiro, o pai dela é bipolar tipo 1. O pai dela, sendo bipolar tipo 1, já era para alguém questionar se essa menina também não era uma bipolar. Só que ela começou a doença, quando eu fui fazer a anamnese, aí ela começou a doença na infância. Então, imagina, a formação da personalidade com a doença psiquiátrica ativa como bipolar. Como é que essa personalidade vai ser? Começa por aí. Então, essa menina tinha o diagnóstico de um transtorno de personalidade, que, na verdade, ela tinha uma personalidade muito difícil, mas ela tinha uma doença que estava ali ativa, que era o transtorno afetivo bipolar. Eu comecei a tratá-la, de novo, super difícil o tratamento, porque tinha uma alta resistência, mas eu indiquei ECT. Por quê? Eu nunca vi um ser humano tentando mais se matar. Ela tentava se matar o tempo todo. Eu indiquei a eletroconvulsoterapia, né, que é o antigo choque elétrico. Eu comecei a fazer o ECT e ela continuava tentando se matar. E aí a psicóloga dizia, não, mas ela tem transtorno de personalidade borderline. Não é indicado fazer ECT para um paciente com transtorno de personalidade. Eu disse, não, mas ela é bipolar também, ou só é bipolar. E eu mantive a realização do ECT. Hoje, essa menina não tem nada.
Nada, nada, nada. Está estável, está na faculdade. Eu fiz 50 sessões de eletroconvulsoterapia e essa menina está funcional. Parou de tentar se matar. Foi tão interessante, a primeira vez, quando ela teve a resposta ao ECT, que eu perguntei, como é que estão seus pensamentos? Ainda você tem pensamento de morte? Aí ela virou para mim e disse, pensamento de morte? Não. Não, eu não tenho mais pensamento de morte. Eu disse, uau, que maravilha. Né? Quer dizer, aqueles pensamentos intrusivos, ela não parava de pensar em se matar. Quando eu comecei a fazer o ECT, sumiu. Sumiu. E sumiu a ativação mental, sumiu a impulsividade, sumiu. Quem tinha um transtorno de personalidade borderline, de repente, não tinha nada. Ou seja, ela é apenas uma paciente com transtorno afetivo bipolar, que começou cedo, que não foi diagnosticado no tempo certo, a doença foi se agravando porque não teve tratamento, a doença cronifica e fica resistente. Mas quando eu fiz o ECT, e fiz pela gravidade do risco de suicídio iminente que ela tinha, porque ela tinha tentado literalmente várias vezes, ficou em UTIs várias vezes, que não morreu, mas quando fez o ECT sumiu. Ou seja, é muito importante a gente sempre pensar se tem uma comorbidade por trás de alguma dessas doenças psiquiátricas. A maior dificuldade é a distinção em transtorno de personalidade borderline e bipolares tipo 2. Porque, na verdade, um bipolar tipo 1, a doença é muito visível. Qualquer um pode dizer que um paciente que está em mania, aquele paciente está estranho. Vocês podem não saber dizer o que é que o paciente tem. Mas as pessoas dizem, essa pessoa é estranha, ela tá diferente, ela está isso, está aquilo. Então, a pessoa leiga não sabe dizer o que tem, mas sabe, entende e percebe que aquela pessoa tem alguma coisa diferente. Mas um bipolar tipo 2 é muito difícil até para psiquiatra. Um paciente, ele demora a ser diagnosticado com bipolar, em média, 13 anos. Ele passa, em média, em 7 psiquiatras até ser diagnosticado como bipolar e começar a fazer o uso adequado dos medicamentos. Por quê? Porque se confunde muito com o jeito de ser, como uma coisa comportamental, como uma personalidade. Né? E, na verdade, aí a doença já está ativa. E não é só um jeito de ser. E quando o paciente tem características de muita irritabilidade, de impulsividade, reatividade, também se confunde com transtorno de personalidade borderline, principalmente o bipolar tipo 2, que é muito sutil a expressão da doença em relação, por exemplo, ao bipolar tipo 1. Né? Mas, quando a gente vê um paciente com transtorno de sintomas, né, de um bipolar ou de um transtorno de personalidade, a gente tem que ir atrás da história familiar, como foi o caso dessa menina. O pai era bipolar tipo 1. Se eu sei que bipolar é uma doença de alta herdabilidade, eu tenho que ter na minha mente que aquela menina pode ter herdado o gene do pai, por exemplo. Né? E que, se está ativo, pode ter uma expressão diferente da doença, até mesmo porque começou cedo. Quando começa cedo, a doença ela se cronifica e vai alterando a forma de ser da pessoa, porque a doença está ativa no período que ela está formando a personalidade dela. A presença de determinada característica de personalidade ou sintomas afetivos agudos e residuais crônicos não implica o diagnóstico de um transtorno de personalidade, assim como a presença de labilidade afetiva de humor na ausência de outros sintomas não garante também tratar-se de bipolar. Ou seja, de novo, as duas doenças se confundem muito, que os sintomas são muito parecidos, né? Mas uma das coisas que faz a distinção entre um ou outro é o curso da doença. Então, se eu tenho um paciente que tem um quadro, por exemplo, depressivo, ansioso, e que eu começo a tratar, e que ele melhora, fica com ausência de sintomas, esse paciente, na verdade, tem um transtorno de humor. Se essa doença ela é persistente, os sintomas são persistentes, apesar do uso de alguma substância, eu posso dizer que esse paciente, na verdade, tem um transtorno de personalidade.
certo? Então, o curso da doença vai fazer com que o profissional possa distinguir um transtorno de outro transtorno. Então, é necessária a observação longitudinal do paciente para auxiliar no estabelecimento de um diagnóstico diferencial, que não deve ser feito em caso de superposição sintomatológica no corte transversal. Então, hoje eu vejo um paciente que tem sintomas parecidos, bipolar com borderline. Trate e veja o que sobra. Apesar que pacientes que têm sintomas de transtorno de humor desde a infância, aí complica o diagnóstico. Por quê? Essa personalidade foi formada com sintomas em atividade. Então, não é tão simples. É outra dificuldade para o profissional quando você tem sintomas dessas duas patologias. A prevalência de transtorno de personalidade borderline em paciente com bipolar é em torno de 16%, sugerindo uma frequência maior nos bipolares tipo 2. A presença de transtorno bipolar em pacientes com transtorno de personalidade borderline é mais comum do que nos pacientes com transtorno de personalidade e outros, como transtorno de personalidade histriônico. Então, chega a ser 19% versus 7% a diferença. Enquanto as taxas de comorbidade são substanciais, não obstante, cada transtorno não é diagnosticado sem o outro na maioria dos casos. Então, geralmente, os dois podem coexistir. Então, o dilema no diagnóstico são sintomas comuns com o bipolar. A instabilidade e o padrão de intensidade nos relacionamentos podem fazer parte das duas doenças. A impulsividade em gastos, sexo, comer compulsivo, também pode estar nas duas patologias. Oscilação do humor frequente, instabilidade afetiva, ameaça ou gestos suicidas, irritabilidade recorrente, sentimentos crônicos de vazio, raiva inadequada ou dificuldade para controle dessa raiva, humor do tipo imprevisível, são características que podem estar tanto no transtorno afetivo bipolar, como no transtorno de personalidade borderline. O transtorno bipolar sempre foi considerado, e o transtorno de personalidade borderline sempre foi considerado entidades distintas. Mas o fator básico dessa distinção sempre pode estar correlacionado com o curso, aquilo que eu falei, se é episódico, que é o caso do bipolar, ou se é uma presença estável de sintomas, que é o transtorno de personalidade borderline. Mais recentemente, o transtorno de personalidade borderline poderia fazer parte de um espectro de bipolar, segundo alguns pesquisadores. Eu comungo totalmente com essa ideia. Para mim, tá, gente? Apesar que hoje já tem pesquisadores que falam sobre isso cientificamente. Para mim, um transtorno de personalidade borderline nada mais é que um paciente que começou a doença bipolar na infância, não foi diagnosticado, a doença se cronificou e alterou a personalidade, porque foi o período de formação dessa personalidade. Se essa personalidade está sendo formada com doença ativa, ele está aprendendo um jeito de ser. Né? Tanto que eu brinco com os pacientes quando eles vêm até mim. Quando é a primeira consulta, eu disse, olha, eu não te conheço, mas eu duvido que você saiba quem você é. Você só sabe quem você é se a doença estiver estável. Por quê? Se a doença estiver instável, você vai ter uma apresentação baseada nos sintomas da doença. E isso, para quem trata, é perceptível. Né? Tanto eu lembrei agora de outra paciente, que ela é médica, e ela veio, ela falava alto, era logorreica, era uma mulher muito dinâmica, ela tinha compulsão sexual, e ela chegou para mim porque ela começou a usar droga. Né? E aí eu dei o diagnóstico, eu disse, a mãe dela era bipolar, eu disse, você tem um transtorno afetivo bipolar tipo 2. Ela disse, eu bipolar? Sim. Vamos tratar a bipolaridade, para a gente ver como é que você fica com a história das drogas. Aí eu brinquei com ela, disse, e vou te dizer uma coisa, eu acho que você é uma mulher tímida. Ela disse, eu tímida?
uma pessoa super dinâmica, falante. Não, eu não sou tímida. Eu disse, eu não sei porquê, mas eu acho que você não é isso. Eu acho que você é tímida. Bom, aí eu comecei o tratamento e toda vez que ela ia nos primeiras consultas, eu escutava do consultório a voz dela. E numa consulta, eu não sabia quem era quem eram os pacientes que eu ia atender, porque geralmente quando eu chego no consultório eu vejo eu vou atender naquele dia. E eu não vi. E eu não escutei nada. Quando eu abri a porta e vi que era ela, eu disse, você está hoje aqui? Por que eu fiquei surpresa? Porque eu não escutei a voz dela. E ela veio toda quietinha. Eu disse, como tu está diferente hoje? Né? Você está passando por alguma coisa? Não, estou bem, estou bem. Estou bem e tímida. Aí eu disse, eu acho que você tinha razão. Eu não sou aquela mulher que eu pensava que fosse. Impressionante, de uma mulher extremamente compulsiva sexualmente, ela passou a ser quase uma celibatária, entendeu? Assim, quieta, tranquila. Eu digo, meu Deus do céu, o que a gente poderia fazer nesse mundo? Porque quantas pessoas que têm um jeito que parece ser o jeito de ser, e a pessoa só tem um jeito de estar. Ela não é aquilo, ela está aquilo. É um estado, não é algo permanente. E quem trata de bipolar vê isso com muita frequência. Ontem mesmo, uma menina que está fazendo eletroconvulsoterapia, que também, por conta de resistência de doença, aí foi o pai, a mãe e a irmã. Aí a irmã falou assim, doutora Aline, a fulana é outra pessoa. Aí eu disse, por quê? Ela não briga mais com ninguém. E ela não briga com a mamãe. Inclusive, são as melhores amigas agora. Porque quando ela chegou, ela saía de casa o tempo todo. Por quê? Porque era briga o tempo todo com a mãe. Agora são as melhores amigas. Ela está serena, ela está tranquila. Por quê? Porque o humor está estável. Ela não é aquela pessoa irritadiça, briguenta, que mostrava ser, porque ali era doença. Porque uma das características da bipolaridade é irritabilidade, é agressividade, é uma pessoa muito incisiva nos seus posicionamentos, inflexível, tipo Donald Trump. Donald Trump é um bipolar que não é diagnosticado lá, apesar que teve uma senadora que pediu avaliação psiquiátrica dele. Né? Mas ele é um bipolar, é uma pessoa impulsiva, ele não pensa em falar. Como é que um presidente dos Estados Unidos não pensa antes de falar? E, invariavelmente, ele tem que falar, depois do que ele falou, ele tem que se retratar. Por quê? Porque alguém deve ter dito para ele, cara, você não pode falar isso. Mas ele, com a impulsividade que ele tem, ele fala sem pensar. Então, diferentes respostas clínicas com o uso do estabilizador de humor. Então, pouco ou nenhuma no transtorno de personalidade borderline e adequada em bipolar. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, essa menina que com tentativas várias de suicídio, ela não respondeu a remédio. Mas o que eu poderia fazer? Ela estava com risco de suicídio. Eu disse, vai ser ECT. Vou fazer eletroconvulsoterapia. E ela melhorou, porque o ECT ainda é, gente, o tratamento mais efetivo dentro do transtorno de humor. É o melhor de todos. Eu amo eletroconvulsoterapia. É porque existe o quê? Preconceito. Preconceito, mas é o melhor tratamento que tem. Né? E é um procedimento hoje médico como é uma endoscopia. A pessoa vai lá, é sedada para ela não ver nada. O procedimento não demora 15 segundos e pronto. Mas o peso que tem a eletroconvulsoterapia socialmente é incrível. Quando eu vou indicar uma eletroconvulsoterapia, eu digo, ai meu Deus, é hoje. Aí eu tenho que falar, o gato subiu no telhado, né? Porque eu já sei que muitos vão abrir os olhos, vão ficar, como doutora? Como se eu estivesse dizendo a coisa mais esdrúxula. Né? Eu digo, aí lá vai, eu tenho que explicar, olha, o cérebro, ele tem uma organização química e física. E é verdade. A química leva a física e a física leva a química. Isso é lá do nosso 2º grau, né? Fisiologia. Então, química, não tinha química e física, físico-química? Então, isso acontece no cérebro. Então, quando a gente dá um antidepressivo, um estabilizador de humor, eu estou tentando manter um equilíbrio entre a comunicação neuronal.
Então, eu estou tentando fazer com que aquele neurônio tenha uma boa resposta. Quando eu dou um ECT ou uma estimulação magnética, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou estimulando aquele neurônio a produzir neurotransmissores do mesmo jeito que um remédio. Só que o ECT é muito mais eficaz que a medicação. Né? Ah, se eu pudesse fazer CT na maioria das pessoas, porque quebra a resistência de doença. Não é que só trata aquela fase aguda. Um paciente grave, é interessante, gente, que hoje eu faço muito ECT. Meus pacientes que são bipolares, que eram bipolares graves, gravíssimos, que eu fiz ECT, hoje a doença parece que nem tem. A doença é totalmente controlada. Por quê? Ele quebra a resistência. É como se ele refizesse a doença. Leva o paciente, eu brinco, vamos restartar esse cérebro. Né? Vamos restartar, começar de novo. E começa de novo. Né? Então, meus pacientes mais graves, eu tenho um paciente que ele veio essa semana, ele é um juiz. Eu fiz nele ECT. Ele está sem estabilizar a doença há 5 anos. Ele não tem depressão, ele não tem hipomania há 5 anos. Lógico, ele toma lítio, ele toma Aristab, ele toma também o divalproato, ele toma 3 estabilizadores. Mas há 5 anos ele não tem depressão e há 5 anos ele não tem hipomania. Esse cara tentou se matar várias vezes. Eu deixei ele fora do trabalho dele durante 2 anos, porque ele não conseguia trabalhar. Depois que eu fiz o ECT, o cara não tem oscilação do humor. O que é bipolar? É uma doença que oscila o humor. Isso não é o conceito? E como muda tanto? Porque eu fiz ECT. E como ele, eu tenho vários. Então, nos últimos anos, especialistas têm sugerido que o bipolar faz parte ou que o transtorno de personalidade borderline faz parte do espectro bipolar. Isso eu concordo plenamente. Defesas a esse favor. O tratamento para bipolar pode ser efetivo para o transtorno de personalidade borderline. As duas patologias apresentam uma fenomenologia estreitamente interligadas. Fenomenologia é a apresentação. Então, o comportamento de um bipolar é parecidíssimo, é quase igual ao comportamento de um transtorno de personalidade borderline. Os sintomas são iguais. Iguais. Estudos de neuroimagem mostram algumas áreas sobrepostas. Ambas têm antecedentes familiares com altas taxas de transtorno de humor. Pacientes considerados portadores de transtorno de borderline pioram de fato com o uso de antidepressivos e melhoram com o uso de estabilizadores. Tanto que um paciente com transtorno borderline utiliza anticonvulsivante, carbamazepina, divalproato, antipsicótico. E que medicação é essa? Estabilizador de humor. Então, ele vai melhorar com estabilizador de humor e é transtorno de personalidade borderline? Se os sintomas são iguais? Se muitos deles têm familiares que já têm bipolar? Gente, é só juntar as peças. Né? O diagnóstico está ali. Essa comorbidade faz o bipolar ter um pior prognóstico. Via de regra, são mais difíceis de tratar. Por quê? Porque eu estou falando de transtorno de personalidade, significa cronicidade. Por isso que eu falei, se é um bipolar na infância, a personalidade está sendo formada. Então, é difícil. Por isso que essa menina só melhorou com ECT. E eu tenho várias outras, né, que é impressionante. A melhora deles, eles se tornam funcionais. Funcionais, porque geralmente são pacientes que ficam tentando se matar o tempo todo e, de repente, aquele para de tentar se matar e ainda é funcional, termina uma faculdade, vai trabalhar. Né? Então, isso nós temos que ter em mente. Fazer uso do regime medicamentoso mais complexos, por quê? Pela cronicidade. Né? Maior probabilidade de uso de álcool e outras substâncias, baixas taxas de emprego, apresentam uma quantidade bem maior de sintomatologia e mais intensidade, com baixa taxa de recuperação funcional, que é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, um transtorno de personalidade é disfuncional. Será que é um transtorno de personalidade? Essa é a primeira pergunta. Né? Pensar sempre em bipolar. Apresentam mais taxas de suicídio com tentativas mais graves, mais hospitalizações, baixa adesão ao tratamento. Eu tive uma paciente que tentou várias vezes, ela se jogou do 5º andar, ficou 6 meses na UTI do Einstein. O diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, fiz ECT também nela.
Sumiu. Nunca mais tentou se matar. Não era borderline. E foi diagnosticado e ficou com esse diagnóstico durante 7 anos. E interessante que o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline foi tardiamente. Como assim? Um transtorno de personalidade começar tardiamente? Que transtorno de personalidade borderline é esse que começa com 15 anos de idade? Se é transtorno de personalidade, tem que ser levado em conta desde a formação dessa personalidade, não com 15 anos de idade. Bom, agora falando de outro transtorno que é muito comum, a anorexia e bulimia. Então, os transtornos alimentares, a incidência, a anorexia é a terceira maior causa de doença entre os adolescentes. Isso aqui é nos Estados Unidos, viu, gente? Os transtornos alimentares têm alta mortalidade. É uma das que tem mais mortalidade entre as doenças psiquiátricas também. 20% das pessoas sofrem de anorexia, morrem prematuramente. 20% dos pacientes com anorexia morrem prematuramente, né? Por complicações do transtorno alimentar, como suicídio e problemas de coração. Né? Então, muitos desses pacientes com transtorno alimentar, eles vão morrer com problemas cardiovasculares. O tratamento, apenas 1 em 10 pacientes recebem tratamento adequado. Ó, temos 10 pessoas, só 1 está tratando adequadamente. Os outros nem são tratados. Né? Em torno de 80% dos americanos que procuram tratamento para transtorno alimentar não recebem o tratamento adequado. Quer dizer, de 1 entre 10 que se trata, e daqueles que buscam tratamento, não quer dizer que eles estão bem tratados. Olha como é difícil. Né? O tratamento desse tipo de paciente é caro, muito caro. Que o custo varia de $500 até $2.000 por dia. São pacientes que têm que ser internados, são pacientes que têm que ter uma vigilância 24 horas em relação à alimentação, entendeu? Então, são pacientes muito delicados. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, como se fosse aqui os convênios, eles não cobrem injúrias dessa natureza. Olha que coisa, né? É uma doença psiquiátrica e eles não cobrem. Por isso que se torna muito caro esse tipo de doença. 304 milhões de americanos, 7 milhões de mulheres e 1 milhão de homens têm um transtorno alimentar. Destes, 152 milhões conhecem pessoas que têm um transtorno alimentar. 8 milhões de pessoas com essa doença, 35% dos pacientes com anorexia não se recuperam. 7,5% dos anoréticos morrem em 10 anos. Dentro de 10 anos, eles morrem. 19% morrem dentro de 20 anos. Então, é uma doença com alta mortalidade, né? E é uma doença difícil de tratar. 98% desses indivíduos têm algum transtorno de humor, de novo, né? Então, às vezes, o paciente tem um transtorno alimentar, é tratado como um transtorno alimentar, com antidepressivo, e já tem um transtorno bipolar junto. Você está piorando a doença. É lógico, eu já peguei vários pacientes com anorexia, bulimia e tudo, com tratamento, teve depressão, usou antidepressivo, e está usando antidepressivo, e, na verdade, o paciente é bipolar. E o que é que acontece? Vai continuar a ficar anorético, vai continuar a ficar bulímico, porque eu não estou tratando a doença de base. Daqueles que morrem, quantos será que são bipolares que não têm um tratamento, gente? A história do personalidade borderline, a história do paciente que usa crack. Depressão unipolar, o transtorno de humor mais comum nestes pacientes. Né? A proporção é alta de parentes de primeiro grau com transtorno de humor, tanto nos anoréticos como nos bulímicos. Né? Por isso que a gente sempre tem, quando avaliar um paciente, ir atrás da história familiar.
A história familiar nos diz muito, né? Doutora, eu tive um primo que se suicidou. Eu tive, por parte da minha mãe, um é alcoólatra. Você vai juntando, né? Meu pai é uma pessoa que estoura muito, porque muitos não são diagnosticados. Você tem que ir atrás de sintomatologia que, às vezes, o pai, a mãe, a avô tem e não tem diagnóstico. Às vezes, eles dizem, meu avô foi internado num sanatório na época. Eu disse, por quê? Não, ninguém sabe, porque o diagnóstico não era dado. 17% dos pacientes com bipolaridade têm algum transtorno alimentar. Pacientes com padrão de hipomania recorrente têm altas taxas de comer compulsivo ao longo da vida, até 22% deles. Né? A história do sobrepeso e obesidade, por exemplo. Muitos dos pacientes que têm bipolaridade, né, têm sobrepeso ou obesidade, antes, inclusive, de começar o uso de remédio. Aí, porque depois a culpa é do remédio, né? Não, esse remédio me engorda, doutora. Já tem compulsão alimentar. Eles, inclusive, muitos já estão usando remédio para emagrecer, né? Que pioram a doença de base. Olha como é complicado, minha gente. Não é fácil ser médico, né? Porque o paciente está gordo, diz, não, doutora, esse paciente, na verdade, eu tive que tomar esse remédio, porque eu não aguento ficar gordo. É muito comum uma paciente virar para mim e dizer assim, se eu engordar, eu paro o remédio. Aí parece que bota um revólver na nossa cabeça. Se eu engordar, eu paro o remédio. Eu digo, ai, meu Deus do céu, como se eu tivesse um arsenal medicamentoso fantástico para que não tenha efeito colateral. É isso que as pessoas pensam. Eu disse, gente, não somos nós que escolhemos remédios. Os remédios estudados têm esses efeitos colaterais. Agora, em tudo na vida, a gente tem que medir risco, benefício. Aí, muitos ainda dizem assim, eu prefiro ficar louca do que ficar gorda. É direto. Eu prefiro ficar louca do que ficar gorda. Eu disse, é complicado, muito complicado. E o pior é que elas estão falando sério. Lógico, tem medicamentos que têm menor risco de engordar do que outros. Mas, às vezes, aquela paciente precisa daquele remédio que pode engordar. Só que é o seguinte, gente, é super interessante isso. Quando o paciente... Eu faço uma combinação com uma amiga minha que é endócrina, eu até brinco com ela, eu digo, faz o teu milagre que eu vou fazer o meu. O meu é estabilizar, e o teu, pelo amor de Deus, emagrece essa criatura. Né? Porque, senão, ela não vai tomar medicação. E emagrece. Eu até brinco com ela, o teu milagre é depois do meu. Porque o meu é só estabilizar. Porque, enquanto eu não controlar a compulsão alimentar, eu não vou emagrecer. Só se for a base de medicação mesmo. Relação é bem estabelecida, né, dessas duas patologias. E as doenças não psiquiátricas? Quais são as doenças não psiquiátricas? São aquelas doenças clínicas, né? Então, bipolar e transtorno depressivo abrem portas para doenças clínicas, tão quanto as doenças outras psiquiátricas. Quais são as doenças clínicas muito comuns no transtorno de humor? Enxaqueca. Quantos pacientes eu pego quando eu vou fazer avaliação? Diz, doutora Aline, eu tenho enxaqueca desde a infância. Eu digo, tem bipolar desde a infância e não foi tratado. E eu começo a tratar com estabilizador de humor. Surpresa, a enxaqueca some. Melhora a enxaqueca, né? Hipotireoidismo, alto risco de reinternações, né? Porque o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, ele está muito correlacionado com doenças do humor. Então, se eu vou tratar um paciente, seja deprimido, seja com bipolaridade, com um transtorno de hipotireoidismo, por exemplo, um transtorno, o hipotireoidismo ativo, eu não consigo controlar e estabilizar esse paciente. Eu primeiro tenho que também tratar o hipotireoidismo dele. Tanto que, quando a gente vai tratar um paciente, a gente pede uma série de exames para ver se tem TSH aumentado, para ver se tem TSH baixo, para ver se tem alterações de vitamina B12, vitamina D. Por quê? Tudo isso pode ter vamos dizer assim, uma certa consequência no transtorno do humor. Obesidade e sobrepeso, né? Olha, 60% quase dos pacientes, acho que é 60% a 68% dos pacientes bipolares têm sobrepeso. É altíssimo, gente. 60% em média tem sobrepeso antes de tratar a doença, tá? Porque a gente sabe que as medicações podem engordar, mas a doença engorda. A doença engorda, dá síndrome metabólica.
que é o quê? Que aumenta a circunferência abdominal, que pode estar com o triglicérides aumentado, pode estar com a glicemia alterada. Isso já sendo a doença bipolar. Isso não é, eu estou falando não como consequência de remédio, estou falando como consequência da doença de base. Hipertensão arterial, aumento do risco cardiovascular. Em fevereiro desse ano, na Associação Americana de Cardiologia, o transtorno afetivo bipolar entrou como fator de risco de infarto agudo do miocárdio. Então, bipolar não é uma doença simples, não. Ela mata não só por suicídio, ela mata por infarto. Infartando. Ou seja, hoje o transtorno afetivo bipolar tem o mesmo peso de hipertensão arterial sistêmica, de sedentarismo, de tabagismo, de obesidade. Ou seja, pacientes com chance maior de morrer por infarto. Né? O risco aumentado também para doenças virais. Hoje, outra coisa que a gente sabe é que o transtorno de humor é uma doença inflamatória. Sendo uma doença inflamatória, pode trazer outras doenças inflamatórias ou alteração da imunidade. Né? Eu peguei uma senhora essa semana que ela estava internada porque ela teve um herpes zoster aqui na cabeça. E que dói muito os médicos. E ela teve, esse ano, acho que 5 infecções. Herpes zoster, pneumonia, pielonefrite, celulite, tudo isso. E aí, mandaram ela para mim porque acharam que ela estava meio deprimida. Né? E já essa senhora, por exemplo, ela já usava antidepressivo, fluoxetina, há 10 anos. Sendo que a fluoxetina, no primeiro momento, deve ter melhorado ela, tanto que ela se manteve com o uso. Mas o que foi que aconteceu com o uso da fluoxetina? Por que ela está tendo um monte de infecção? Porque ela começou a ter mistagem, começou a mistar. E a imunidade dela cai aí. Tanto que está com muitas infecções de repetição. Ela tem 68 anos, numa dessa, ela morre. Por quê? Porque a imunidade dela está baixa. Ela ficou na UTI agora. Né? E um idoso na UTI, em hospital, a gente pode pegar infecções ainda hospitalar e pode morrer. Então, transtorno afetivo bipolar não é uma doença tão simples novamente. TDAH e transtorno de conduta. Né? E esses 2 transtornos são muito comuns em quê? Para ser diagnosticado na infância. Né? Então, são essas doenças a gente vê como diagnóstico inicial em crianças e adolescentes. Então, o déficit de atenção com hiperatividade. Na infância, o transtorno bipolar é extremamente comórbido com TDAH e transtorno de conduta. Taxas de até 70% da presença bipolar em pacientes com TDAH e transtorno de conduta. Ou seja, eu pego um TDAH, a chance de ter um transtorno de humor é 70%. Estudos com 104 pacientes pediátricos com TDAH, 60% tinham transtorno de humor. Crianças e adolescentes podem apresentar maior taxa de tendência ao suicídio, estados mistos e características depressivas. Por quê? Então, o que acontece? Tem muitos pacientes que eu pego no consultório, adolescentes, que foram diagnosticados na infância como um TDAH. Aí, o que aconteceu? Deram psicoestimulantes. Psicoestimulantes são drogas que estimulam, inclusive, o transtorno bipolar. E a doença começa a ser estimulada. Começa tendo transtorno de conduta, pacientes reativos, agressivos, mistos e começam tentativas de suicídio. Tive que fazer ECT em adolescentes, porque, como aquela do transtorno de personalidade borderline, porque começa a ter altas tentativas de suicídio. E as medicações não controlam, porque são drogas psicoestimulantes. Sintomas de TDAH similares ao bipolar, porém sem existência de hipersexualidade, por exemplo. Então, na infância, é muito comum as 2 doenças também estarem juntas, os sintomas. Então, ambas as patologias desses transtornos são de neurodesenvolvimento, com início na infância e pré-adolescência, com comum persistência na vida adulta.
Ambas são patologias frequentemente mal diagnosticadas, muitas vezes superdiagnosticadas, que é o que está acontecendo hoje. Toda criança tem TDAH. Uma criança agitada, TDAH. Tudo TDAH. E o que é que acontece? Começam a usar psicoestimulantes. Psicoestimulante, gente, é uma droga. Né? Então, não é uma droga bobinha. Ela estimula a doença. Se for um bipolar que começa na infância, estamos começando mal. Porque estamos dando droga que não trata, que, na verdade, pode fazer a doença ficar ainda mais grave, estimulando mais. Além da comorbidade alta entre bipolar e TDAH, a sobreposição dos sintomas dificulta o estabelecimento do diagnóstico. Ambas são patologias frequentemente mal diagnosticadas, muitas vezes, a gente tinha dito, superdiagnosticadas, levando a taxa de morbidade e incapacitação. Alguns reportam que pacientes adultos com bipolar e TDAH apresentam início precoce da doença, mais tentativa de suicídio, maior número de episódios depressivos, maiores taxas de abuso de substância e transtorno de ansiedade. Olha a combinação. Né? Então, um déficit de atenção que começa na infância, já com transtorno de humor associado, uso de psicoestimulantes. Aí começa na adolescência. O que é que acontece? Muitos desses adolescentes começam a ir atrás de drogas, como cocaína. Aí, outra comorbidade, então, TDAH, bipolar, abuso de drogas. Aí lá vem outra, transtorno de ansiedade. Como é difícil tratar. Esses pacientes, muitas vezes eu tenho que ir para drogas refratárias, clozapina e tratamento como eletroconvulsoterapia, porque começou o tratamento errôneo, o diagnóstico errôneo desde a infância. Estudos recentes mostram que 15 a 21% dos adultos com bipolar também apresentam diagnóstico de TDAH. Estudos clínicos em crianças e adolescentes mostraram que até 61% dos pacientes bipolares também apresentam o diagnóstico de TDAH. Então, tem sintomas das duas patologias. Né? É muito comum ter um bipolar com déficit de atenção. Né? Muito comum. E aí tem uma história que, acho que não sei se vocês sabem, que todo mundo diz assim, o TDAH ele começa na infância, mas na adolescência ele some. Então, não tem na adolescência. Aí a pergunta é, será se essa doença é essa mesma? Será se ela começa na infância de um jeito, com o amadurecimento neurológico, a doença começa a se expressar de forma diferente? Não seria esse o diagnóstico? Não seria, talvez, uma outra doença com expressão diferente, em fases diferentes da vida? É outro questionamento que a gente tem que fazer. Pacientes com bipolar e TDAH apresentam um perfil de normalidade na espessura cortical muito semelhante àquele encontrado em sujeitos que apresentam apenas transtorno bipolar ou TDAH sem comorbidade. Então, aqui eu falo um pouco dos sintomas da desatenção, da hiperatividade no pré-escolar, no escolar, na adolescência e na vida adulta. Então, na verdade, a doença, ao longo da vida, né, ela vai se apresentando de forma diferente. Né? Por exemplo, a desatenção na idade pré-escolar, a criança troca de brinquedos rapidamente, não completa atividades. Quando chega na adolescência, qual vai ser o impacto? Menor persistência em tarefas acadêmicas, sem atenção aos detalhes. Então, começa a ter comprometimento no rendimento escolar. Né? Então, as doenças elas têm impacto na infância, com a criança que começa a tumultuar o ambiente. Na adolescência, não consegue, com a concentração boa, estudar direito, vai ter mau rendimento escolar e por aí vai. Transtorno de controle dos impulsos. São comportamentos prejudiciais executados em resposta a impulsos irresistíveis. Então, a impulsividade encontra-se elevada em uma série de transtornos mentais, como transtorno de conduta, de personalidade, de uso de substâncias e bipolaridade. Considerar fundamental a exclusão não apenas de mania, mas também de hipomania e estados mistos bipolares, antes de você diagnosticar um transtorno de controle dos impulsos, como, por exemplo, o transtorno do jogo patológico. Né? Quantos pacientes, de novo, têm o diagnóstico de transtorno de jogo patológico, a gente trata como transtorno bipolar e para de jogar? Né? Então, não é uma entidade
É um impulso, a dificuldade de resistir a esse impulso. E quando a gente trata, melhora a doença, como também a cleptomania. Eu tenho pacientes cleptomaníacos que é muito difícil o paciente falar para o psiquiatra, porque tem um valor, né, social grande, com vergonha de dizer que tem cleptomania. Aqueles que conseguem dizer, quando a gente trata a doença de base, some. Não tem a cleptomania. Porque o transtorno do impulso, na verdade, está sendo uma característica da doença de base, como bipolaridade. Então, transtorno do jogo, transtorno explosivo intermitente, piromania, cleptomania, transtorno de controle dos impulsos não especificados. Então, e qual é a importância disso tudo, gente? Eu coloquei como um diagnóstico diferencial, porque a maior importância de quando a gente vê um paciente é saber fazer o diagnóstico diferencial dele. Se ele é realmente um bipolar, se ele só tem um transtorno de uso de substâncias, se ele tem um TDAH, se ele, na verdade, ele tem um transtorno de conduta. Por quê? Porque se eu dou o diagnóstico errado, é lógico, eu vou tratar errado. O diagnóstico ele é fundamental. Porque se um paciente vai num pronto-socorro, está com dor na boca do estômago, como muitos falam. Ah, doutora, eu estou com dor na boca do estômago. E eu der um diagnóstico de gastrite e esse paciente estiver infartando, ele vai morrer. Porque eu fiz o diagnóstico errado. E eu tratei errado. Então, eu dar o diagnóstico é fundamental. Porque se eu dou um diagnóstico correto, o tratamento vai ser correto, a doença vai tender a não ser crônica. Porque se eu dou o diagnóstico errado, como no caso de uma depressão unipolar, né, que 60% das depressões são bipolares, não são unipolares. Quer dizer, de 10 pessoas deprimidas, 6 dessas são bipolares e eu começo a dar antidepressivo? Já estou começando o tratamento errado desse paciente. A mesma coisa de um transtorno de ansiedade, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline. Tudo isso, se eu começar a dar um diagnóstico errado, eu vou tratar errado. Esse é o impacto do diagnóstico, dessas comorbidades. Sendo bipolar uma doença recorrente, crônica, com elevadas taxas de comorbidades, deveria ser o primeiro diagnóstico a ser investigado ativamente, porque é uma doença hierarquicamente mais forte, tem mais impacto, tem mais perdas, né? Levam a suicídio, levam à mortalidade. Um bipolar que não tem um tratamento adequado chega a perder 10 anos de vida. Então, o diagnóstico ele é fundamental. É necessária a observação longitudinal do paciente para auxiliar no estabelecimento do diagnóstico diferencial, levando em consideração toda a história pregressa do mesmo. Então, por isso que a gente começa, se o paciente tem 50 anos, eu quero saber dele desde a infância. Como foi sua infância, como foi sua adolescência, tem familiar, teve história de uso de substância. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Tenho que ter todas as peças, eu vou atrás das peças para traçar a doença. O diagnóstico precoce, com a instituição correta do tratamento, atinge diretamente o prognóstico dessa doença tão impactante na saúde pública. O transtorno de humor é uma doença de impacto de saúde pública. É uma doença extremamente impactante. Então, alguns processos são muito similares ao transtorno de humor, ocorrem com frequência mais elevada em portadores de transtorno de humor, coexistem também na infância e adolescência, podem gerar mudanças drásticas nos padrões alimentares, como é o caso do paciente que eu falei, que 60% dos bipolares têm sobrepeso, né, porque tem compulsão alimentar. Dificultam muitas vezes o diagnóstico correto, podem modificar os padrões normais de personalidade, como é o caso do transtorno de personalidade borderline, que na verdade é um bipolar. Aumentam custos financeiros com impactos na políticas públicas de saúde, contribuem para a polimedicação. Gente, não conseguimos estabilizar um paciente com tudo isso que eu falei com um estabilizador. Não conseguimos. A média é de 2 a 3 estabilizadores, quando a gente tem essas comorbidades juntas. Influem negativamente
no curso do transtorno de humor se não tratadas. Então, se eu não conseguir tratar direito, o impacto no prognóstico da doença é muito grande. Bom, gente, é isso tudo que eu tinha que falar. Isso aqui eu não falei, né? Alguns processos são similares... Falei, né? É que acabou. Obrigada, gente. Espero ter contribuído muito para o conhecimento em transtorno de humor para vocês.